Vou pedir licença, que agora é hora da gente ir pro Reino Unido, né? Sem sair do Brasil, na verdade. Tá aqui com a gente nosso correspondente, o Ulisses Neto. Tá visitando a gente, sempre vem no final do ano aqui. Legal, mais uma vez te receber aqui, Ulisses. É o seguinte, o que possibilitou essa vitória esmagadora, né, do Partido Conservador nas eleições gerais aí, com relação ao Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia? Olha, Edgar, eu tava até brincando com o Arcon mais cedo, dizendo que eu sou tão pró-União Europeia que eu até fiz questão de sair de Londres para não ver essa vitória do Boris. Porque tava na cara que isso ia acontecer. Porque o país não aguenta mais. O país não aguenta mais falar sobre Brexit. Sim. E o que ocorreu durante a campanha eleitoral e que os conservadores foram muito bem foi que eles identificaram que era só esse assunto que a sociedade estava interessada naquele momento. O Boris Johnson passou a campanha inteira falando: se eu não vencer, o Brexit não vai ocorrer em janeiro. E era verdade. Nesse ponto ele não estava inventando nada. E ocorreu essa vitória com mais ou menos 80 cadeiras de vantagem no parlamento para os conservadores. E não dá para negar que a sociedade britânica deixou clara que ela não quer mais continuar com esse assunto, quer sair da União Europeia, e qualquer um que venha com uma história diferente dessa tá alienado, tá desconectado da realidade britânica. Perfeito. O Jeremy Corbyn, que é o líder dos trabalhistas, essa vitória esmagadora do Boris Johnson se deve a ele ter batido na bandeira do Brexit o tempo inteiro, e também ao fato de que a oposição é péssima. O Jeremy Corbyn é um dos piores líderes que os trabalhistas tiveram nos últimos anos. Sim. Ele deixou uma terra arrasada na esquerda britânica. E isso é inquestionável. Por vários posicionamentos dele, principalmente porque ele nunca teve uma posição clara sobre o que ele pensa da União Europeia, ou ele nunca expôs claramente qual era a avaliação dele em relação ao Brexit. Ele veio com uma proposta de voltar a Bruxelas, renegociar um acordo que está sendo debatido há mais de 3 anos. Os britânicos não querem mais isso. E aí ele falou, depois a gente vai fazer um novo referendo. O novo referendo era um tapetão. A sociedade britânica não votou... Já tinha votado, né? Exatamente. A sociedade não votou com as informações certas para o referendo de 2016. Isso é verdade. A campanha foi muito ruim dos dois lados, tanto do Remain quanto do Leave. O Boris Johnson contou mentiras bastante graves durante a campanha do... Lá também? Lá politicamente também? Só muda o endereço, né? Por exemplo... Ele mente com elegância. É um político que foi pra aí, é um político que estudou em Oxford, entendeu? Mas também mentiu. Ele fez, por exemplo, durante a campanha, ele pintou um ônibus vermelho enorme, 350 milhões a mais de libras por semana pro NHS, que é o SUS britânico. No final das contas, os britânicos vão ter que pagar para sair da União Europeia. Hoje está claro que não tem esse dinheiro a mais para colocar no NHS. Mas, enfim, foi uma campanha com mentiras do outro lado também. E, no final das contas, o povo tomou uma decisão. E o país passou agora esse período de 3 anos só falando sobre isso, sem discutir nenhum projeto para frente. Congela um pouco, né? Essa insegurança do que vai ou não. Exatamente. E aí, a moeda desvalorizou em relação ao dólar, a inflação cresceu, o mercado imobiliário parou. O mercado imobiliário de Londres, que é um dos mais complexos do mundo em termos de preços e de venda e por aí vai, parou o mercado. As pessoas pararam de fazer negócio porque estava todo mundo esperando para ver o que acontece. Né? Deixa eu fazer uma pergunta, jogar aqui para vocês. Eu quero entender melhor essa história também, porque você, para ficar no campo conservador, já que foi o campo vencedor, né, na questão aí envolvendo o Brexit, não é ruim. O conservador brasileiro que está comemorando essa saída, de repente, ele não está, na verdade, tendo uma postura contraditória, porque não é ruim para a questão aí comercial do Brasil, por exemplo. Eu queria responder. Já que estamos, Adriles, por favor, na iminência aí... comemorou, já percebi que está comemorando. Calma. De sacramentar essas questões das relações comerciais agora do Mercosul com a União Europeia. Perfeito. E a Inglaterra, o Reino Unido estando de fora, não é uma coisa ruim pra gente? Não é uma contradição? Eu acho que essa sua o conservador comemorar aí, no caso? Essa sua pergunta evidencia a diferença pontual do conceito de globalismo e globalização. Globalização... lá vem ele com essa... Mas dançando. É a resposta para o Brexit, gente. Vai falar ele vai passar agora deixa eu falar. Vai passar por Simone de Beauvoir. Deixa eu falar. Vai chegar no Lula. Não, eu vou ser bastante John. A globalização é a integração, como você bem disse, Jordan Peterson é gênio. A globalização é a integração de mercados e culturas. O globalismo é a determinação suprapartidária e supranacional de entidades supranacionais. Você citou aí o Mercosul, a União Europeia, tem a ONU, o FMI, o Banco Mundial, de controlar
as relações entre os cidadãos de vários países e continentes, impondo certas condições econômicas e, inclusive, comportamentais. A Inglaterra, que sempre foi uma soberania nacional muito ciosa da sua cultura e temerária de uma invasão ou de uma deturpação do que seria a sua cultura, saiu disso, saiu desse Brexit. Há exatamente uma retomada de um princípio, não estou justificando, de nacionalismo, de independência cultural. A Inglaterra teme perder essa identidade se agregando à União Europeia. Olha, a União Europeia é um exemplo claro. Quem que elege seus representantes? Quem que se sobrepõe à soberania internacional? Quantas pessoas exatamente compreendem como funciona essa gigantesca burocracia pan-europeia, com Tribunal de Justiça, parlamentos supranacionais, inúmeras agências e possíveis, enfim, ingerências sobre as soberanias nacionais de cada país. Veja bem, um país já é uma burocracia gigantesca. Imagina uma instituição supranacional que vai fazer ingerência sobre a sua própria soberania. Cada vez mais, esse controle, Edgar, de políticas impostas globalmente tem passado de governantes eleitos. A questão é, governantes eleitos, são legitimados das nações para burocratas... A União Europeia tem parlamento Pois também. é, mas tem para burocratas... Também se vota para a União Europeia. Mas esses burocratas não são eleitos pelos seus representativos nos respectivos países, entendeu? Vota na eleição parlamentar europeia. Esses burocratas ficam numa nuvem, são invisíveis, não prestam contas a ninguém. O globalismo... para raciocinar aqui, é a hipertrofia desse gigantesco aparato burocrático. Eu não vejo isso como algo ruim, porque é o seguinte, primeiro que a União Europeia, a Europa em si, territorialmente, é menor que o Brasil. Então a gente tem que pensar... São múltiplos países. Então, né? Exatamente. Agora, um país pequeno, como a Inglaterra ainda tem a vantagem de ter uma economia bastante sofisticada, mas uma economia em declínio, que ela ganhou muito com a União Europeia. Existe, de fato, uma estrutura burocrática que perdeu a mão na Europa e que tem sido questionada há bastante tempo. E não só no Reino Unido, como em diversos países da União Europeia. De fato, eles perderam a mão nesse nível de burocracia que foi essa é a causa do Brexit, não foi? Sem dúvida. Mas, também. Né? Mas a questão é o seguinte, só para concluir rapidamente, Edgar. O globalismo, que tanto se fala hoje em dia, não necessariamente é algo ruim. Londres, hoje é uma capital global que não era. Se você for, quem foi a Londres até 30, 40 anos atrás, não era aquilo que é hoje. Em termos de multiculturalismo, em Esse termos é o lado bom. Esse é o lado maravilhoso, entendeu? E o próprio Boris Johnson, enquanto prefeito de Londres, falava: eu sou a favor de imigração, eu acho que Londres cresceu financeiramente, sofisticou. Mas isso é globalização, não é, Ulisses? Também, mas também tem a questão do globalismo. Deixa eu ouvir o Major Olímpio. Meu colega Adriles aqui cita nacionalismo, tal, exalta o nacionalismo do vizinho. Peraí, Adriles. Quando o nacionalismo é aqui do Brasil, aí rola uma flexibilização, tem toda essa questão crítica, né? Uma entrega do Brasil em várias questões ali estratégicas do país, tal, a questão dos minérios, as minas de energia, a base de Alcântara, enfim, a não reciprocidade aí do governo americano, para citar aí um exemplo concreto. O que o senhor pensa a respeito disso tudo que está acontecendo, essa movimentação na Europa? Eu vou começar como o Adriles. O homem é um ser social. Daqui 40 minutos eu chego. Só tem um minuto que meu tempo está esgotando. Comentário em livro. Eu vou dizer para vocês. Da mesma forma, nós tínhamos uma preocupação aqui na América do Sul da criação da União das Repúblicas Socialistas Latino-Americanas. Que seria a mesma coisa se nós tivéssemos... evoluído com isso, com Lula, com o PT. Foro de São Paulo. Com o Foro de São Paulo, seria terrível, porque o Brasil seria explorado de todas as formas, porque é o celeiro. Seria o banco disso tudo, já foi indiretamente. Então, eu acompanho o raciocínio do inglês nesse momento de dizer, olha, minha cultura, minha soberania, minha gente... Beleza. Primeiro os meus. Misturar pode, mas antes o nosso, né? Agora...